Bem, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para você que estiver vendo essa nossa primeira live da comunidade Temate. Eu pretendo que essas lives aconteçam agora periodicamente sobre assuntos específicos, não geralzão, porque são muitos assuntos. E eu tenho o prazer hoje, o privilégio, a honra de ter vocês aqui comigo para essa nossa primeira live, essa iniciativa, que depois de bastante tempo já ministrando diversos cursos sobre tributação, sobre FAP, sobre aposentadoria especial, LTCAT, surgiu essa iniciativa de ter um espaço, que hoje a tecnologia mais adequada é o Telegram, ter um espaço para que todo o conjunto de materiais que acabam tratando de segurança do trabalho, então indiretamente da tributação da segurança do trabalho, possam estar reunidos num único local e, além disso, para que os participantes da comunidade possam ter acesso a mim e aos meus colegas, que eventualmente participam, aplicando também seus conteúdos, possam tirar suas dúvidas, possam ter algum tipo de mentoria, principalmente de suporte. Até porque, muitas vezes, ninguém vai ficar fazendo o mesmo curso 50 vezes. Mas, às vezes, eu fiz lá o curso lá em 2021, foi muito legal, não consegui aplicar de imediato aquilo. Quando chega em 2022, 2023, eu já não lembro muito bem daquele ponto ali. Puxa, mas como é que eu entro em contato? Como é que eu tiro essa dúvida? A legislação muda, as regras mudam. Então, a ideia da comunidade Temate é reunir esse material todo, manter os integrantes da comunidade atualizados e também dar esse suporte de conhecimento, porque a gente sabe que conhecimento não para, ele só se expande. O objetivo hoje dessa live, o conteúdo dessa live, para alguns de vocês, com certeza já é conhecido, porque já participaram de alguns cursos, ou meus, do portal SSC Social, ou mesmo em outros lugares. É falar sobre a fiscalização da Receita Federal sobre SST, sobre saúde e segurança ao trabalho. Muita gente não tem nem ideia que, por exemplo, a Receita Federal fiscaliza o PCMSO e o PGR. A gente se acostumou com a ideia, ao longo do tempo, que existe um órgão governamental, que é a CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a responsável por chegar numa empresa e dizer assim, me dá aqui o seu PCMSO. Deixa eu abrir a NR1, comparar a NR7, comparar o seu PCMSO com aquilo que diz a NR7, para ver se ele está certinho. Se ela está fazendo os autos corretamente, analisando corretamente. Me dá aqui também o seu PGR, vou comparar com a NR1, vou comparar com a NR9, vou comparar com as NRs para ver se você, de fato, faz o gerenciamento do meio ambiente de trabalho. Quando você faz um curso técnico, segurança do trabalho, ou quando você faz uma pós-graduação, é isso que nós aprendemos. Segurança do trabalho é fiscalizada pelo inspetor do trabalho, pelo auditor do trabalho, da CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho. E esse auditor, então, tem poder de aplicar multas. As não conformidades poderão ter aplicação de multas. Isso todo mundo sabe. O que a maioria também sabe é que a CIT, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, fiscaliza entre 1%, no máximo 2% das empresas, dos empregadores brasileiros ao ano. Ou seja, a gente sabe, então, um cálculozinho rápido, estimativo, é óbvio, que uma empresa vai levar entre 50 e 100 anos para ser fiscalizada pela CIT. Como a maioria das empresas não chega a durar 50 anos, nós sabemos que a maior parte dos empregadores brasileiros nunca é fiscalizada pela CIT. Jorge Miguel quer falar alguma coisa, Jorge? Levantou a mão sem querer. Bom, vou imaginar que você levantou sem querer. Qualquer coisa você me interrompe, porque não tem problema. Bom, nós estamos acostumados com essa ideia, a gente sabe, então, e no dia a dia a gente sabe, passando pelas ruas, não precisa nem ser profissional da saúde e segurança, nós vemos total desrespeito às regras, às boas práticas, às normas, às leis que envolvem a saúde e segurança. Nós cansamos de ver todo tipo de trabalhador, até nas ruas mesmo, correndo todo tipo de risco evitável, desnecessário. Nós temos acesso aos números, é amplamente divulgado.
a quantidade de acidentes, de doenças, de incapacidades geradas pelo trabalho no Brasil. Lamentavelmente, não estamos entre os campeões mundiais de não acidentes, estamos entre os campeões mundiais da quantidade de acidentes de trabalho. Claro que os números são controversos, tem gente que não diz que não dá para analisar todos, na verdade, existe uma metodologia da OIT que diz que entre as maiores economias do mundo, nós só estamos perdendo para o México. Tudo bem que lá a China deve ter muito mais acidentes, China, Índia, devem ter lugares do mundo muito piores. Estava lá agora o Catar, Copa do Mundo. Parece que só nas obras da Copa do Mundo morreram 5.000, 6.000 trabalhadores, que foi admitido pelo Catar. Sabe-se mais que tipos de lesões, doenças permanentes, amputações, etc. Quantos outros milhares de trabalhadores tiveram naquelas obras. Se isso morreu, e a morte é o topo da pirâmide do acidente de trabalho, imagina as lesões que vem embaixo. Aquilo lá deve ter sido uma tragédia. Mas o fato é que no Brasil, nós ainda temos uma situação muito ruim, não desejável na área de segurança. Aí, para a gente falar da Receita Federal nessa história, a gente primeiro tem que entender que o nosso regime, que o nosso sistema, ele coloca todos os trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela CLT, no âmbito do INSS, para se aposentar, para ter a sua renda garantida durante uma incapacidade, uma doença comum, ou pelo seu trabalho, doença ocupacional. Está todo mundo lá no guarda-chuva do INSS. Isso significa que quando um trabalhador empena a coluna, perde a mão, quebra o tornozelo, tem qualquer tipo de incapacidade laboral, ele vai para o INSS. Ele gera uma despesa para o INSS. No nosso sistema, o INSS funciona como uma seguradora, mas não totalmente. Funciona como uma seguradora no sentido de que vai garantir o benefício, garantir a reposição patrimonial desse trabalhador, mas não na lógica do custeio. Por exemplo, se eu tenho um carro, você tem um carro, pode ser mesmo ano, mesmo modelo, mas se eu tenho mais sinistro, eu pago mais do que você. Se você não tem sinistro, você é um motorista melhor do que eu, e não teve nenhum sinistro, não bateu, não foi roubado nem nada, você paga menos que eu. O INSS tem uma ideia de solidariedade. Então, essa questão do custeio não funciona muito bem como nas seguradoras. Além disso, as seguradoras podem recusar o risco, precificar o risco, o preço que quiser, ou até recusar. O INSS não pode, é compulsório. CLT, um abraço. Está lá, é automático que o trabalhador esteja no INSS. Se nós estamos dizendo que o Brasil tem um quadro de saúde e segurança ruim, uma alta acidentalidade, nós estamos dizendo que a segurança do trabalho afeta não só o trabalhador, mas o caixa do INSS. Dentro do nosso modelo, sempre que faltar dinheiro no INSS, é o Tesouro Nacional, é o dinheiro público que tem que cobrir esse rombo. A gente está agora, nós estamos hoje, dia 15 de dezembro, estamos a 16 dias da posse do novo governo. A maioria do povo votou no Lula, maravilha, parabéns, e ele vai assumir, maravilha. Só que, no ano eleitoral, o atual governo teve uma explosão de gastos. Chegamos, então, em dezembro, com dificuldade no caixa. Não se pode mais fazer despesas, porque tudo que era para ser gasto no ano, gastou-se na campanha eleitoral para tentar se reeleger o atual presidente. Se nós abrirmos agora a mídia, qualquer canal de informação que nós tenhamos, nós vamos ver que está se prevendo um crédito suplementar para bancar as aposentadorias. Não tem dinheiro para pagar as aposentadorias. O dinheiro para pagar as aposentadorias, pelo INSS, não está guardadinho no caixa. Não tem dinheiro. Então, o Poder Executivo, agora, em dezembro, no mês que nós estamos, está pedindo autorização para o Congresso para que seja autorizado um crédito suplementar, me autoriza a tomar grana no mercado, a pegar dinheiro emprestado, para que eu possa fazer frente a essa despesa. Não importa se o caixa do INSS está sobrando ou faltando dinheiro, os benefícios têm que ser pagos. Se eu estou dizendo que eu tenho uma alta acidentalidade, eu estou dizendo que eu tenho muitas incapacidades laborais.
Tem muita gente ficando em casa com o tornozelo quebrado. Tem muita gente ficando em casa porque não usava máscara e ficava respirando sílica. E aí o pulmão ficou comprometido. Tem muita gente com a coluna empenada, porque ele de produção não pensou na ergonomia. Ele está ali há anos, abaixando, levantando, com sobrecarga na coluna. E isso afeta o caixa do INSS. Se isto afeta o caixa do INSS, afeta o orçamento público, que é bancado pelo meu e pelo seu dinheiro. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que é interesse do INSS, que é interesse do poder público, que é seu interesse e o meu interesse como cidadão, que ninguém fica com a coluna empenada. Vai faltar grana para o hospital, vai faltar grana para a escola, vai faltar grana para o asfalto, vai faltar grana para a polícia. Porque o orçamento público é comprometido cada vez mais com o INSS. Quando uma empresa, quando um empregador está permitindo que existam incapacidades laborais, ele está, na verdade, tirando dinheiro do seu hospital. Ele não está afetando só aquele trabalhador, só aquele conjunto de trabalhadores. Quando uma empresa pode botar um EPC, não, olha, eu vou botar aqui o EPC e aí essa atmosfera aqui, desse galpão, onde tem aqui a minha planta, né, onde eu desenvolvo o processo produtivo, ela não vai ficar contaminada por esse agente nocivo. Então, eu vou evitar a exposição, eu vou eliminar essa exposição. Eu vou botar aqui, eu vou enclausurar essa máquina. Então, esses nossos amigos aqui, que estão trabalhando aqui nesse meu galpão, não vão estar expostos a um ruído tão excessivo, com todas as consequências para a saúde dele, não só para a perda auditiva. Se ele não faz isso, ele está tomando o seu dinheiro, porque ele está pressionando o caixa do INSS. Quanto mais trabalhadores expostos a agentes nocivos, quanto mais trabalhadores em condições seguras, mais incapacidade nós geramos. Quanto mais gente vem do andaime, não adianta. Saúde e segurança está ligado diretamente ao orçamento público. E aqui eu faço um parênteses. O modelo atual da saúde e segurança do Brasil é um modelo que eu não concordo, que eu não acho inteligente, que eu acho que já provou que não funciona, que é o modelo da monetização. Desde a década de 40, se começou a monetizar com o adicional de insalubridade. Se as condições são ruins, há um ônus financeiro para o empregador. Inicialmente, pago diretamente ao trabalhador, que é o adicional de salubridade. Na década de 60, vem o adicional de periculosidade. Posteriormente, vem a aposentadoria especial, que antecipa a aposentadoria desse trabalhador exposto a condições ruins, agentes nocivos. Final da década de 90, vem o adicional para custeio da aposentadoria especial, os mais 6, 9, 12%. Em 2010, vem, então, implementado o FAP. Se você tiver mais, você mandar mais gente para o INSS, mais B91, você paga mais. Existe uma monetização da segurança ao trabalho. Então, parece que é uma espécie de licença financeira para o mau gerenciamento do meio ambiente de trabalho. Se você jogar no Google agora e você ver quanto o governo federal, o Brasil, vai abrir mão de dinheiro de renúncia fiscal no ano que vem, quanto os brasileiros eram obrigados a pagar. E determinados setores da sociedade, o governo diz assim, olha, para estimular a atividade, ou essa região, ou esse setor econômico, eu vou abrir mão desse dinheiro. A conta vai ser dividida pelos outros. A maior renúncia fiscal é do Simples Nacional. Depois disso, eu tenho Zona Franca de Manaus, se não me engano, 88 bilhões de reais para o Simples Nacional. Depois tem Zona Franca de Manaus, 66, se não me engano, 60 alguma coisa. Estou falando de memória, os números não são exatos. E depois vem o agronegócio com mais de 50 bilhões. Por que eu não posso atrelar essa renúncia fiscal às condições do meio ambiente de trabalho? O senhor quer montar uma padaria, o senhor é pequeno, vamos fazer renúncia fiscal. O senhor paga menos imposto. Mas uma outra condicionante é que você não tenha o seu padeiro adoecendo. Por que não pode fazer isso? O senhor é do agronegócio, muito bom, muitas exportações, o Brasil ama que você pegue essa imensidão de terras, gado, plante soja, plante arroz. Então, nós vamos dar um benefício financeiro, tributário. Vai ser mais barato para você plantar soja do que você ter uma escola.
ou uma consultoria de saúde e segurança. Não tem problema. A consultoria de saúde e segurança vai pagar imposto integral. Como você planta soja, você não paga. Mas desde que você não deixe ninguém ter câncer com os produtos que você aplica. Existem outras políticas públicas que poderiam ser implementadas. O cavalheiro quer pegar dinheiro no BNDES para fazer uma nova fábrica, perfeitamente, desde que não tenha nenhum custo nessa fábrica insalubre. Já que é o dinheiro do povo vai financiar a sua expansão, o senhor quer trabalhar na Zona Franca de Manaus, muito importante, vamos abrir mão dos tributos. Estou dando só um exemplo com a renúncia fiscal de como nós poderíamos ter outras políticas públicas além da monetização, além da penalização financeira e tributária. Só que esse é o modelo atual. Mas B91, o FAP aumenta. As alíquotas de 1, 2, 3%. Então, você tem mais risco, você paga mais. Você tem aposentadoria especial, você passou de 85 decibéis, você paga mais. Se você conseguir reduzir para menos de 85, você paga menos. Existe esse modelo de monetização. É o modelo que nós temos atualmente e é o modelo que nós temos que dominar, conhecer e trabalhar. Acho que ele não funciona. Porque se funcionasse, nós já seríamos nos primeiros lugares do mundo em acidentalidade. Teríamos uma acidentalidade muito baixa. Estamos adotando esse modelo há décadas. Estamos penalizando. Eu tenho multa lá da CIT. Eu tenho ação regressiva previdenciária. Quem está lá na comunidade temática, quem entrou agora, ou quem já está há algum tempo, que eu acho que, se não me engano, ontem eu postei uma matéria da AGU, conseguiu cobrar 3 milhões de reais de uma empresa, porque houve uma explosão na empresa, acho que 2, 3 trabalhadores morreram, e aí o INSS é obrigado a pagar, a dar a pensão vitalícia, né, para os dependentes desses trabalhadores, e aí somando tudo isso, deu 3 milhões de reais do INSS em direito lá. Opa, você negligenciou o gerenciamento do meio ambiente de trabalho. Você tem culpa, você tem dolo, você permitiu que a explosão acontecesse. O INSS foi lá e conseguiu tomar os 3 milhões da empresa. Mas o meu problema não é tomar os 3 milhões da empresa, na minha ótica. É que não haja explosão. Então, eu tenho FAP, eu tenho ação regressiva previdenciária, eu tenho adicional para custeio da aposentadoria especial, eu tenho a alíquota do SAT, né, que o pessoal chama de URAT, mas correta é GIUDRAT, que é 1, 2, 3%. Eu tenho adicional de periculosidade, eu tenho adicional de insalubridade. No meu entendimento, isso não funcionou. No meu entendimento, este modelo de monetização não está resolvendo. Precisaríamos de políticas públicas efetivas que estimulassem o empresariado a ter ambientes seguros. Não adianta punir depois que a máquina explodiu, que perdeu a mão, que era exatamente, eu coloquei lá uma ação trabalhista, né, o resultado de uma ação trabalhista de um trabalhador que perdeu a mão, tinha uma brincadeira, o colega ligou a máquina, eles estavam brincando, no final a empresa teve que indenizá-lo 100 mil danos morais, não sei quantos mil danos materiais, dar uma prótese, está tudo lá na comunidade temática, botei até ontem, está os casos. Eu constantemente coloco lá, quase todo dia. Fechar esse parênteses, eu acho que esse modelo é um modelo burro e que se provou ao longo das décadas que não funciona, FAP não funciona. FAP não funciona, já se mostrou um modelo furado. Vamos voltar então para o modelo atual, para aquilo que efetivamente nós temos. Nós estamos no INSS arcando com esse custo. E o Estado arcando com o custo do INSS. Ora, se o INSS que vai pagar a pensão para o cara que está incapacitado, invalidez permanente, perdeu a mão, vai ficar 60 dias em casa, então o INSS, é lógico, é natural, o INSS então tem a capacidade, lhe seja delegada, lhe seja atribuída a função de fiscalizar se esse empregador está efetivamente cumprindo as regras de segurança. É meio óbvio. Para eu que vou pagar a conta, e isso sempre foi assim. Só que no primeiro governo Lula, quer dizer, não chegar no primeiro governo Lula. Então, é natural que o INSS, como sendo, funcionando como essa seguradora, fiscalizasse. Olha, tudo bem, eu vou pagar, mas não é porque eu vou fazer um seguro de carro que eu vou participar de pega, que eu vou tacar fogo no meu carro. Não é só porque eu fiz o seguro que eu posso tratar de qualquer maneira o meu bem. É assim que funciona, né? O senhor tem que botar lá o alarme, o senhor tem que botar na garagem,
Por mais que eu faça o seguro, por mais que todos os trabalhadores seletistas serão segurados pelo INSS, obviamente os empregadores têm que oferecer as condições adequadas, não pode aumentar esse risco, tem que diminuir esse risco. E aí eu vou para a parte do custeio. Se o INSS está segurando, é a última instância, quem vai suportar a perda patrimonial, pagando os benefícios, os empregadores, então, dentro do nosso modelo, que em outros países o trabalhador também paga, e no caso o trabalhador só paga para a sua aposentadoria, mas não há uma alíquota específica para acidente de trabalho, no caso do Brasil, o fato é que agora eu tenho que arrecadar. Como é que eu vou pagar tudo isso? Como é que eu vou prometer? Se perder a mão, pode vir aqui que eu pago o teu benefício. Se ficar com a coluna empenada, tiver com a cirurgia, 90 dias em casa, só aí no INSS que a gente paga, garante a tua renda, você não vai morrer de fome. O INSS está aqui. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E vem, então, dois empregadores. Então, eu tenho uma questão de arrecadação. Obviamente, quanto mais capacidade, maior a necessidade de arrecadação. E, obviamente, que o modelo ideal, o melhor dos mundos, é menos incapacidade e eu precisar de menos arrecadação. Como é que eu vou fazer isso? Fiscalizando. Antes que aconteça a explosão, antes da coluna empenada, antes de cair do andaime, essa autarquia, esse órgão, fiscaliza. Aí chegamos no primeiro governo Lula. A arrecadação previdenciária, através da Lei 11.457, a Lei 11.457, lá de 2007, primeiro não, era o segundo governo Lula, criou a super receita, transferiu as atribuições do INSS para a Receita Federal. A partir dessa lei 11.457, aquilo que o INSS tinha que fazer, por exemplo, arrecadar os valores referentes ao custeio desse seguro de acidente de trabalho, esse adicional da aposentadoria especial, esse SAT, 1, 2, 3%, passou a ser da Receita. Mas a fiscalização também passou a ser da Receita. Se a gente for ver aqui o parágrafo 2º dessa lei, 11.457, está escrito, além das competências atribuídas pela legislação vigente, que já estava valendo para a Receita Federal, a legislação vigente da Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas linhas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212. Lei 8.212 é a lei de custeio da Previdência. Se você for lá no artigo 11, parágrafo único, linhas A, B e C, você vai ver que lá está incluído o SAT, o seguro contra acidente de trabalho, que é aquele que está ligado à segurança do trabalho. Se você continuar, você vai ver aqui você vai ver no parágrafo 3º, as obrigações previstas na Lei 8.212, relativas às contribuições sociais, de que trata o caput, a cabeça desse artigo, serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal. Então, todas as obrigações previdenciárias, com esta lei, passam a ser cobradas pela Receita Federal. Passa a atribuição dela, ou seja, da Receita, não mais do INSS. Claro que vocês depois podem ler aí à vontade essa legislação. Então, essa é a lei que dá o poder à Receita Federal desde 2007, assim, ei, se você tiver mais de 85 decibéis, por exemplo, eu trabalho 8 horas, né? Nunca pode crescer 85 para 8 horas, se for acima de 85, você é obrigado a recolher 6% da folha dele todo mês nas contribuições previdenciárias. Mas antes de você verificar se tem 85 decibéis, você tem que fazer tudo para que fique abaixo. A começar pelo EPC. Você tem que adotar a hierarquia das medidas de controle. Está na lei. Não é a Receita Federal que inventou a hierarquia da medida de controle.
trabalhador brasileiro, o empregador brasileiro não pode simplesmente criar o processo produtivo inseguro e dizer, é assim porque é assim. A legislação não prevê isso, prevê o contrário. Eu até vou aposentar antecipadamente seu trabalhador. Eu até vou arcar com o salário dele, com o benefício dele, 30, 60, 90 dias, o resto da vida, em caso de infortúnio laboral, sem trabalho, doença ocupacional. Mas você, empregador, tem a obrigação de evitar que isso aconteça. Você não pode ter um agente nocivo no seu processo produtivo, ele podendo ser substituído e você não substituir. Você não pode ter um agente produtivo no seu processo produtivo, ele podendo ser enclausurado, ele podendo, existindo soluções técnicas para que o trabalhador não esteja exposto, se você dizer, mas eu não quero porque é caro. Eu não vou tirar esse compressor do meio do galpão, porque eu teria que fazer um outro galpão ali fora. Eu pago os 6%, e aí o INSS aposenta ele. Isso não está previsto na legislação. E isso é previdenciário. O compressor dentro do galpão, a adoção da hierarquia das medidas de controle, o cumprimento das NRs influencia diretamente na incapacidade laboral. Logo, está no âmbito previdenciário. Logo, a atribuição da Receita Federal. Cumprir o PGR, quem pode multar pelo PGR é o auditor do trabalho. Sim, no âmbito trabalhista. Mas no âmbito previdenciário, o não cumprimento do PGR, como ele afeta indiretamente a acidentalidade e a incapacidade laboral, também é do escopo do INSS, que transferiu em 2007, por uma lei federal, para a Receita Federal. Por isso que a Receita Federal fiscaliza PCMSO, PGR, PCA, ficha de EPI. Ficha de EPI. Entenda isso. Qual órgão que é afetado diretamente por não ter, se os trabalhadores não usarem EPI? O INSS. Se ele usasse o EPI, não ia ter essa lesão na mão. Pô, mas ele teve a lesão na mão, o INSS paga. Então, o INSS pode dizer, tem que usar, vem cá, seu empregador. Cadê a ficha EPI desse trabalhador? É meio lógico isso, né? Se quem vai custear o INSS, ele também não vai custeando coisas que seriam desnecessárias, porque afeta o seu dinheiro, o meu dinheiro, o Tesouro Público. Só que essa atribuição, o INSS continuou concedendo os benefícios, mas a parte da fiscalização e da arrecadação passou a ser da Receita Federal. E aí nós criamos um problema. Lá em 2007, o Lula criou um problema. Ele transfere para a Receita Federal essa atribuição, na época era o PPRA, agora em 2007 a Receita Federal pode fiscalizar o PPRA, pode mandar o auditor da Receita lá na empresa assim, ei, você não colocou EPC, você não tirou esse compressor do galpão, você não isolou esse compressor, você não colocou um duto para que esse vapor aqui, que tem um agente contaminante, um agente nocivo, não estivesse aqui na atmosfera, o trabalhador não estivesse respirando. Passou essa atribuição da Receita Federal. Mas a Receita Federal não tinha mão de obra para isso. Toda a Receita agora tem que virar higienista ocupacional, engenheiro de segurança, médico do trabalho. É óbvio que na carreira de auditores fiscais, você vai atrair principalmente quem? Contador, advogado. Você não está recrutando para trabalhar com tributo a Receita Federal, até porque a Receita Federal trabalha com todos os tributos federais. Imposto de exportação, importação, IPI, nossa, você tem aí uma infinidade de outros tributos. Então, para você passar para a carreira de auditor da Receita, não vai adiantar muito você ter feito um curso, ser um pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Numa prova, por exemplo, da Receita Federal, pode até cair uma questão relativa a isso, mas a prova não vai ser sobre isso. Vai ser principalmente sobre direito tributário, de forma geral, de seus diversos ramos, aduaneiro e etc, etc. Então, 2007 é jogado para a Receita Federal e não há mão de obra.
Outro problema havia em 2007, e vocês todos aqui sabem disso. Todos os anos são apresentadas declarações de imposto de renda. Todo ano acontece isso. O último e aí, né, tem aquela compensação. Tudo bem, o cara recebe salário, já é retido na fonte. Só que ele teve a despesa tal com a escola do filho, teve o abatimento tal, não sei o quê. Vamos fazer esse encontro de contas, vamos ver se ainda falta imposto a pagar ou a restituir. Tudo bem? Foi pego R$ 500 dele por mês. Só que ele, quando calcula o imposto com todos os benefícios que a legislação dá para ele tinha que pagar menos. Ou tem R$ 1.000 para receber, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. A Receita Federal faz isso todo ano. Ou seja, ela se especializou numa fiscalização eletrônica, cruzamento de dados, malha fina. Todo mundo sabe disso. São milhões de declarações. Ao mesmo tempo que, anualmente, a Receita Federal está processando, fiscalizando, confrontando dados de milhões de declarações de imposto de renda, ela está vendo todos os outros tributos, ela está nos aeroportos, ela está nas fronteiras, ela está fiscalizando o IPI da indústria e vários outros tributos que estão na atribuição dela. Então, a Receita Federal é um dos órgãos do governo federal, na verdade, do Estado brasileiro, mais informatizados que existem. É um dos primeiros órgãos a ter um supercomputador. É um dos primeiros órgãos a aplicar inteligência artificial nas suas atividades. A Receita Federal do Brasil é modelo no mundo em informatização, em governo digital. É tudo automatizado. Só que agora está no colo dela, está lá na obra, para ver se o trabalhador está usando EPI. E lá em todas as indústrias brasileiras, todas as padarias brasileiras, para saber se os padeiros estão expostos a muito calor ou não. Se todas as padarias brasileiras abriram lá a janela de ventilação para esse trabalhador, para esse padeiro, não ficar exposto a um calor muito grande. Passou a ser a responsabilidade dela. Todas. Eu já não tinha gente. O meu modelo de fiscalização é eletrônico, é cruzamento de dados. Qual o resultado disso? Provavelmente, alguns dos nossos colegas aqui nunca ouviram falar da Receita Federal fiscalizando padaria que não tem janela de ventilação para o padeiro. Nem fazia ideia. E desde 2007, há 15 anos, há uma década e meia, cabe à Receita Federal verificar se tem EPI, EPC, se ASO é feito, resultados da geometria, toda a segurança do trabalho, todo o gerenciamento. Porque todo o gerenciamento da segurança do trabalho, quando dá errado, bate no INSS. Cumprimento da legislação trabalhista, deságua no INSS. O descumprimento, na verdade. O acidente, a doença, as condições insalubres, as condições desfavoráveis, cai no INSS. E há 15 anos é responsabilidade da Receita Federal. E a maioria das pessoas nem vão falar nisso, não mudou nada, a lei está lá. Continua aparecendo na porta da empresa o ajudante do trabalho. Continua aplicando as multas NRs. Receita Federal, negócio de tributo, tá maluco. Quando eu comecei, alguns anos atrás, a falar, lá em 2018, quando ia entrar o E-Social, e eu comecei a falar em tributação de saúde e segurança, o pessoal começou a me chamar de maluco. Eu não entendo nada, você é contador, você não entende nada. Agora está quase todo mundo já falando. Pessoas muito importantes do mercado já fazem, até eu vi, acho que semana passada, teve um seminário com vários profissionais, segunda a sexta, etc. Um dos dias falava sobre tributação de SST. Nunca foi falado tributação, que é isso? Receita Federal, tributo há 15 anos. É da Receita Federal a atribuição de verificar se todos os trabalhadores brasileiros que deveriam estão recebendo EPI. Se todos os empregadores brasileiros que deveriam implantar um EPC efetivamente implantaram. Se todos os empregadores brasileiros de fato gerenciam corretamente o seu ambiente de trabalho. Coincidência ou não, em 2007,
esta atribuição passa a ser da Receita. Em 2008, surge a ideia do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, para que todos os tributos do país, todos eles, fossem para a forma digital. Acabasse o papel na tributação, acabasse as declarações em papel. E lá no Nascedouro, já lá em 2008, já se começa a pensar, coincidentemente, eu não tinha caído no colo da Receita Federal recentemente a obrigação de verificar ventilação e padaria, condições de obra, de mineração, uso defensivo agrícola, lá no campo. É muita coisa, né? Se pensa, desde o nascedouro, colocar o SPED, essa fiscalização da saúde e da segurança, para o modelo da Receita eletrônica. Cruzamento de dados, identificação de padrões. Bem-vindo ao E-Social. Muita gente ainda não entendeu que uma década e meia depois da Receita Federal receber essa atribuição de fiscalizar as condições de saúde e segurança, ela finalmente vai exercer o seu papel. Isso não quer dizer que ela não tenha feito nesses 15 anos. Né? O pessoal que já fez curso comigo, conhece meu portal, eu tenho lá, por exemplo, um inventário de 100 acordos do CARF só de aposentadoria especial. Só de pauleira entre Receita Federal e empresas, várias delas muito grandes e conhecidas, disputando milhões. Por causa do tal do EPC, por causa do tal do EPI, por causa do tal do 85 decibéis. Ou seja, não é que ela não tenha feito, mas ela fez de uma maneira assim, ela fez tão pequenininho, mas tão pouquinho, que a maioria do mercado nem se deu conta que ela atua nisso. Nem se deu conta que a Receita Federal pode chegar dentro de uma empresa e chega para analisar PPRA, para analisar PCMSO, para pedir ata da CIPA. De brincadeira? Não, não estou não. Tem um caso, não lembro agora qual a empresa, em que uma das coisas apontadas foi exatamente isso. Porque na ata da CIPA estava registrado que o turno da noite o pessoal não usava EPI. E a empresa não está pagando os 6%, alegando, não, meu trabalhador usa EPI, eu descaracterizei a aposentadoria especial, mas tem um documento da empresa, a ata da CIPA, dizendo, não são todos, não. O pessoal não tem nem ideia sobre isso. E agora, com um problema adicional. Tudo eletrônico. Nós estamos saindo, nós estamos há 15 dias, 16 dias para ser exato, 16 dias, dia 15 de dezembro. Estamos a 16 dias de sairmos dessa fiscalização com a maioria dos profissionais, empresários, DP, RH, saúde e segurança, que quase ninguém conhece, quase ninguém nem imagina. Ainda estamos discutindo Q3 e Q5 na aposentadoria especial. Por que você discute Q3 e Q5? Porque quem tem que resolver isso não se manifesta. Você, profissional de saúde e segurança, está há anos. É Q3, é Q5. Aí um se apaixona pelo Q3, o outro pelo Q5. Mas quem fiscaliza diz o quê? Você não sabe nem quem fiscaliza. Você só toma contato com a aposentadoria especial quando o trabalhador quer se aposentar, via concessão do benefício. Todo mundo faz análise do LTCAT, todo mundo, o mercado inteiro, os melhores do mercado, pensando na concessão do benefício. Mas eu não tenho custeio, eu não tenho tributo. Qual é o olhar da Receita Federal? O que ela pensa sobre o mesmo tema? O olhar de concessão, as exigências para o trabalhador provar o seu direito, são as mesmas exigências que a empresa tem para provar que fez ou que não fez alguma coisa? A regra é a mesma para a substituição de documentos no INSS e na Receita Federal? A empresa que tem que emitir o documento. O trabalhador não tem que emitir o documento. Ele está tentando provar o direito dele. Eu poderia exigir do trabalhador as mesmas condições da empresa? Se não tem o documento, a empresa falhou. O trabalhador não. Eu vou punir o trabalhador? Está todo mundo olhando para a IN 128 e INSS. O que o INSS falou é o que vale. Então,
São 2 órgãos lidando com o mesmo tema. São 2 órgãos, são 2 atores diferentes. Um passivo, que é o trabalhador. O outro ativo, o que tem obrigações. As falhas ocorridas de avaliação, de falta de documento, de inadequações, não são cometidas pelo trabalhador. É claro que, para a parte dele, tem que ser muito mais suave, tem que ter menos exigência, porque ele não pode emitir o próprio PPP, ele não pode fazer o LTCAD. Quem tem que fazer é a empresa, quem tem que avaliar é a empresa. Então, a gente ficou tão acostumado a pensar aposentadoria especial e INSS. E os maiores profissionais do mercado fazem o LTCAT baseados no que o INSS diz de aposentadoria especial. Eu falo isso e o pessoal fica assim, você está doido. Não estou doido, não. O INSS não fiscaliza a aposentadoria especial, é a Receita Federal. Eu preciso saber o que a Receita fala. Como é que ela encara documento substituído? Como é que ela encara... O que ela me exige para provar que aquilo que eu estou dizendo da aposentadoria especial é fato? E, com certeza, não é a mesma exigência do trabalhador. Não teria lógica, não teria sentido. Porque a empresa tem todos os mecanismos. Alguma empresa impedida, proibida de fazer um LTCAT por mês? Não, faz quantos quiser. Ela que decide. Faz quantas medições quiser. Se quiser contratar higienista para ficar fazendo medição diária, semanal, mensal, a empresa faz o que quiser. Quem está no modo passivo e vai ter muito mais dificuldade é o trabalhador. Então, não venha dizer para mim que o que vale para o trabalhador vale para a empresa. É óbvio que não. Um tem direito, outro tem obrigações. Na ausência daquilo que a lei manda, eu sempre vou favorecer o trabalhador. Na dúvida, sempre o trabalhador. Na dúvida, contra a empresa, porque ela tinha a obrigação de provar para mais bem. Ficando em dúvida, o nosso sistema judicial diz, a nossa legislação diz que eu sou obrigado a dar para o trabalhador. Ficando em dúvida, a empresa falhou nessas obrigações e deve ser punida. Se você acha que a LTCAT é baseado na IN 128, desculpa, você tem que aprender. E você tem que aprender porque a Receita Federal nos últimos 15 anos falhou no cumprimento do seu dever, na fiscalização. Falhou. Falhou. Só que agora ela inventou o tal do E-Social. Depois de anos o pessoal enrolando daqui, dali, dali de cá, e sei lá o que dos contadores, sei lá o que das empresas, e o governo Bolsonaro sai da provisória, e velho da Avon, vamos acabar com essa hora. O negócio era para estar lá em 2018. Chegamos lá entrar em 2023. Rodrigo, mas pode ser adiado de novo, né? Pode. Eu só tenho certeza de uma coisa na minha vida, duas. Uma que eu vou morrer. Duas, enquanto eu não morrer, eu vou pagar tributo. Imposto, passa no lugar do mundo que for. Todo mundo paga imposto. Não tem jeito. Só essas duas coisas. Agora, de resto, não tem certeza de mais nada. Tem expectativa. Certeza são essas duas. Só que a gente está começando um governo com negócio de briga no Congresso, porque está faltando dinheiro, né? Parece que não tem dinheiro para papel higiênico, Universidade Federal. Parece que estão pedindo crédito suplementar para aposentadoria. Parece que para manter a promessa dos dois candidatos de manter Bolsa Família, que um chama de Bolsa Família e o outro chama de Auxílio Brasil, os dois prometeram R$ 600 e não tem dinheiro. Parece que o déficit público aumentou bastante no último governo, apesar da propaganda, natural, faz parte do jogo, todo mundo quer mais bonito, né? Quer se vender. Parece que no apagar das luzes não tem dinheiro para nada. E eu tenho um projeto que envolve arrecadação, que envolve a falta de fiscalização, consequentemente, muita sonegação. Não está me fiscalizando, você é bonzinho de pagar, foi tudo certinho em pagar. Vocês são profissionais de mercado, sabem que tem empregado de não vou pagar em ponto. Projeto parado, montado, pronto, envolvendo bilhões de reais. Eu sempre digo isso. A Receita Federal quase não atua em SST, apesar de ser 15 anos de atribuição dela. A média, o valor médio da atuação só quando se fiscaliza ruído é 2,5 milhões.
2,5 milhões, valor médio. Vocês que estudaram comigo, que foram pesquisar os acordos do CARF, já viram acordo de 30 milhões, 40 milhões, 45 milhões, envolvendo ruído, envolvendo outros agentes. Eu tenho uma montanha de dinheiro parado, muita gente que não cumpre a legislação de saúde e segurança, e por isso deveria pagar, um sistema pronto para fiscalizar, em que eu pego todas as padarias do Brasil com os dados da padaria. Eu não faço nada, só digo assim, me mandem todo mundo. E o computador, e o meu software diz, este é o padrão de calor. O que tiver muito acima disso está errado, muito abaixo disso está errado. Eu posso identificar quem está fora da curva do padrão. Será assertivo. Eu consigo alimentar no meu software dizendo assim, estes processos produtivos têm benzeno. Se for esse CBO, esse KNAI tem que estar exposto a benzeno. Esse processo, esse KNAI tem que estar exposto a sílica. E recebo a declaração. Se não está exposto, pode notificar. Ou é mágico, eu está sonegando. Eu saio de uma fiscalização praticamente inexistente para inteligência artificial. E aí? Discussões que nós fazemos no mercado. Auxiliar de limpeza tem aposentadoria especial ou não por exposição a antibiológico? Não sei. E nem quero saber. Eu sou a Receita Federal. Todos os auxiliares de limpeza do Brasil vão mandar. Estabelecer o padrão. E aí? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, cardiologistas. A partir de 1º de janeiro, 100%. Quer dizer, na verdade, a partir de 16 de fevereiro, porque a obrigação começa em janeiro, não é mais para adiar, mas esses dados podem ser entregues até 15 de fevereiro. Então, nós estamos, na verdade, há 2 meses da Receita Federal sentar e apertar um botão dizendo, agora eu analiso. E aí? Mineradores têm que pagar 6% de aposentadoria especial ou 9%? Ou 12%? Qual o padrão da mineração? Para as mesmas funções. Qual o padrão da mineração do ouro? Não. Mineração da bauxita. Não. Pedras ornamentais. Eu consigo separar tudo. Está tudo lá. Tem sílica? Não tem na bauxita. Quando eu vou explorar a bauxita. Por que não tem? A gente vai sair. É assim, quando eu olho isso, eu digo assim, cara, é surreal que as pessoas não estejam prestando atenção nisso. Estejam achando que é simplesmente ser multado se não enviar o dado, se não enviar o evento. Ah, não, meu software envia. Ah, está tudo resolvido. Então, meus amigos, eu preciso que os padeiros parem de ir para o INSS. É muito mais complexo do que isso. Eu consigo saber onde estão as incapacidades laborais, porque eu já tenho os dados do INSS e o governo. E sei onde devo pressionar. Eu preciso de grana. Preciso estimular que as situações sejam corrigidas nos diversos segmentos. Bem-vindo ao social. Padrão. No Brasil, até nas grandes cidades, nas capitais, toda a limpeza urbana está terceirizada. Toda. Aqui no Rio, estou no Rio, tem a Conlurb, que é uma autarquia municipal, mas mesmo na Conlurb há terceirização. E aí? Como é que estão as condições? Está tendo exposição? Está tendo recolhimento? Um dos casos que estão lá nos acordos, decimentaram nessa relação, né, nesse conjunto de acordos que eu trouxe, uma empresa de São Paulo, uma filial no interior. Naturalmente, a consultoria de São Paulo faz documentação de São Paulo, consultoria do interior, vai lá. Mesma empresa, mesma coisa. Recolhimento de lixo urbano. Ganha um contrato da capital, ganha um contrato no interior. Conclusões de um da capital é um, conclusão do interior é outro. Mesmo processo, mesmo caminhões, mesmo trabalho, mesmo tudo. Ficava no caminhão na rua, pegando saquinho e jogando dentro do caminhão.
Uma única empresa. 2 filiais, já não bate. Os profissionais da SSC não conseguem nem definir se aqui é 3 ou aqui é 5 no LTCAT. Nem isso conseguem definir. Vocês imaginem a custo de retalhos que está essa avaliação de risco pelo Brasil. Todo profissional da SST sabe que ruído é dose. Se aumentar o tempo de exposição, eu diminuo o limite de tolerância. Todo profissional da SST, pelo menos, deveria saber disso. Ninguém nem verifica a exposição real do cara. Ninguém verifica. Todo mundo normaliza para 8 horas, mas a jornada contratual do cara é 8 horas e 48. Você não vai adaptar a fórmula? Normaliza para 8 horas. Mas onde é que fica 8 horas e 48 nessa fórmula aí? Você mede 6 horas, 7 horas, normaliza para 8, mas a jornada real contratual é 8h48. Onde aparece 8h48? Na medição ou no cálculo do NEM? A gente não sabe nem calcular NEM. Eu estou dizendo coisas que eu vejo no meu dia a dia. Cara, você não entendeu que aqueles 480 representam 8 horas, mas essa jornada com 6 horas não pode ser 480. Nem isso. E o pior é que o profissional que está fazendo isso está fazendo de má fé, não, tá? Ele aprendeu assim. E aprendeu com um bom higienista. Aí, para piorar, ainda tem hora extra esse cara das 8 horas, das 8 horas e 48. Aí faz final de decate, vale para um ano. Só que a jornada dele, mês a mês, vai variando. Mas o limite não tem a ver com o tempo de exposição, o limite do ruído. Ninguém controla. Mas o E-Social não pega a quantidade de horas que ele trabalha. Se você pagar a hora extra, você não tem que dar a quantidade de horas. É eletrônico, meu filho. Sem botar os pés na empresa. Fala, Roberto. Rodrigo, tem 2 casos interessantes. Boa noite, pessoal. Desculpa aí. Boa noite, Tem Roberto. dois casos interessantes. É o seguinte: o primeiro, que eu fui numa empresa, eu falei isso já há algum tempo atrás, um curso que a gente teve. A empresa, por padrão, paga 2 horas extras para os funcionários, todos os meses. E quando eu peguei o LTCAT da empresa, estava lá a jornada de trabalho 12 horas. Foi enviado para o E-Social 12 horas. Desculpa, foi enviado para o E-Social toda a metodologia do ruído para 12 horas. Mas na folha de pagamento do funcionário, ele tem lá 14. 14 horas por dia. Essa é a primeira coisa. A segunda, o outro cliente que eu peguei, que ele, com uma convenção trabalhista, tá, do sindicato, ele trabalha 14 dias embarcado e 14 dias em terra. Então, tem 14 dias ele está exposto, né, aos riscos da embarcação, e 14 dias ele trabalha no escritório com ar-condicionado, E aí o pessoal, eu identifiquei o pessoal, falei, e como é que vocês fazem isso no E-Social? Vocês tiram ele da exposição, porque 14 dias ele não vai estar exposto, ele está no ar-condicionado, na terra, no escritório, sentadinho na mesa, e 14 dias ele está numa plataforma de petróleo, fazendo verificação, inspecionando equipamento. E como que vocês tratam disso? Não sei, colocamos ele no risco maior e deixa ele ficar no risco maior até que dentro do escritório está bom demais. Assim que eles me falaram, né? Mas se ele está no risco maior, ele está tendo direito previdenciário. Quem vai pagar a conta? Eu não estou nem dizendo que ele tem direito ou não, tá? Porque eu não analisei a situação, não sei quais são os dados. Mas pensando de forma genérica, se eu simplesmente coloco a pior situação, eu estou dizendo para o INSS que o INSS tem que bancar. Não, pode aposentar antecipadamente esse cara. Quem paga a conta? O grande problema de... Rodrigo, mas é o que eu falo. Uma coisa é você ser sonegador, outra coisa é você ser devedor, né? São 2 tratamentos diferentes para a Receita. Você está mentindo para a Receita quando você fala que esse cara está 14 dias no escritório, e lá no E-Social está dizendo que ele está com ruído a 95 decibéis, um exemplo. Mas ele está aqui e tem uma convenção e tem um documento dizendo que ele fica 14 dias fora do risco. Mas você está mentindo, você está acelerando uma aposentadoria especial. Eu teria que fazer o NEM mensal. Ou de 14 dias, né? Vamos falar assim, porque você tem que tirar ele da exposição.
durante algum Não, período, você tem né? que fazer o NEM mensal. Não tem jeito. É, Tem que fazer, então, nesse caso, 14 aqui, 14 lá, NEM mensal. Eu então tenho dois assim, níveis de ruídos diferentes. Tem que fazer essa média aí, não tem jeito. e Não o tem, pessoal, e você vai nas empresas, o pessoal está preocupado o seguinte, foi o que você falou aí, não está preocupado em tributação, não está preocupado com receita. Eu quero colocar os dados, eu quero que envie os dados. Aí eu falei, enviar, eu brinco muito, falo, eu tenho uma filha, né, Isadora, de 16 anos, eu falei, enviar os dados, a Isadora envia. Você não precisa do engenheiro, de um técnico, do especialista, não. A Isadora envia os dados, pô. É um sisteminha ali, é rapidinho, fácil, né? Cheio de problema todos os sistemas, para dizer a verdade, mas você envia. E aí agora, e analisar? a Analisar qualidade os dos dados. dados, a Isso. motivação desses dados, como esses dados vão ser usados, com o que eles vão ser comparados, quais as consequências desses dados. E só Para para todo mundo, para o isso, trabalhador, para o INSS. e só para finalizar, sem querer te atrapalhar, já atrapalhando muito, mas ainda assim hoje eu vejo, e que aconteceu comigo, briga de Q3 e Q5 para o Não LTCAT. aguento mais, eu não aguento mais. Entendeu? E até hoje tem a briga do Q3 e tem a briga, não, é 85 decibéis e todo mundo despreza a dose 100%. Né? Não se fala, dose é para remédio, só pode ser remédio, né? Agora, para ruído não existe dose, existe 85 dB e ponto final. Né? E Q5 para tudo, usando a metodologia HON1, né? NHO. H, NHO01, né? E misturando dentro dela NR15. Então, assim, Eu não sei se eu coloquei na. Não, acho que eu coloquei na comunidade temática, o pessoal que chegou depois, certamente não deve ter subido tudo, né, porque tem mensagem lá pra caramba, né? Eu posto 3, 4, 5 materiais por dia, notícia. Então o pessoal não deve ter tido paciência. Mas foi trazido por um engenheiro que participou do curso que eu apliquei agora em outubro sobre elaboração do LTCAT. Uma prefeitura, tem um link na internet da prefeitura, link da prefeitura, do LTCAT que foi feito. E aí você clica no link, você vê o documento dizendo LTCAT sob a ótica da NR15. Aí você fala assim, meu Deus do céu, assinado por engenheiro, por uma consultoria, então o cara ganhou licitação. Chegou, assim, essa ineficiência da CIT, de fiscalizar 1 a 2% das empresas, e da Receita Federal, que nem isso fiscaliza, né, os dois grandes órgãos fiscalizadores, CIT e Receita Federal, fez com que o nível de conhecimento, todo mundo fala o que quer, todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista. De tudo, segurança do trabalho. Aposentadoria especial, meu Deus do céu. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe exatamente tudo. Mas quem arrecada, quem fiscaliza, disse o que sobre o tema? Eu acho que o documento mais mal feito da segurança do trabalho é o LTCAT. Ninguém sabe fazer. Só dá para contar nos dedos, assim. Porque ele nunca foi exigido, porque não, o INSS pega uma porcaria de LTCAT e não pode aplicar multa, não pode fazer nada. Não pode pegar o telefone e ligar lá, ô colega aqui da outra mesa, você fiscaliza, né? Aqui, ó, mais um dessa empresa, vai lá ver. Não, o INSS fiscaliza. Chega PPP todo errado, absurdo. Onde é que deságua isso? Justiça. Justiça, o INSS recusa, porque está tudo errado. Mais de 80% das aposentadorias especiais no Brasil são concedidas pelo Distrito Federal. Não se consegue quase se aposentar pela via administrativa, porque os dados saem das empresas e não é por má fé dos profissionais, porque eles já aprendem assim, já aprendem assim, e é repetido e vai na internet. Aliás, eu hoje mesmo estava tratando com um engenheiro, né, com um aluno, a respeito dessa questão do NEM, né, da fórmula do NEM, e enquanto eu falava com ele no WhatsApp, eu entrei no Google. Primeiro site que estava, um site muito conhecido, um profissional muito conhecido, que tem muito material de saúde e segurança, estava dizendo que só tinham duas coisas fixas na fórmula, e uma delas era o 480.
Ah, o 480 que se refere a 8 horas, né? 480 minutos. Falei, ô, Jesus, se é uma jornada do cara não é 480, pelo amor de Deus. A ideia do NEM é justamente essa. A ideia é que você não tem uma tabela, que você, na fórmula, já compare com o limite de tolerância adequado, que na NR15 tem tabela, 8 horas, 7 horas. E se for 8 horas e 48? O NEM captura isso. O NEM, você não precisa fazer o cálculo primeiro de qual é o limite de tolerância para 8 horas e 48, para depois comparar. Com o NEM, você já normaliza. Você já acha ali. Essa é a ideia do NEM. Não importa qual é a jornada, a forma do NEM captura ela. E o consequente, limite de tolerância daquela jornada, daquela exposição real. Primeiro site que eu vi. 480 imutável na forma. Bom, é óbvio que teremos muitos problemas, é óbvio que o nível de conhecimento, né, varia muito, tem gente que sabe, muita gente que não sabe nada, mas todo mundo sabe tudo. Laudos aí à torta direita, variações à torta direito e vai por aí afora. Como eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu programei no máximo 1 hora e meia, eu falo muito, né? Quem me conhece sabe que se deixar eu falo 5 horas seguidas sobre esse tema. Eu vou compartilhar aqui também aquilo que alguns de vocês talvez não conheçam, mas beleza, tudo bem, Rodrigo, já entendi que a Receita Federal fiscaliza a SST porque, na verdade, tem essa atribuição do INSS e o INSS tem interesse que as regras de saúde e segurança sejam, de fato, cumpridas, porque se não forem cumpridas, manda a gente para o INSS. E onde é que eu encontro essas regras e parâmetros? Como é que eu vou saber o que a Receita Federal vai olhar ou não vai? Bom, na verdade, aqui é a base. A gente tem que ver os casos concretos, tem que ver a jurisprudência, as brigas que já houveram com a Receita Federal para ver se o entendimento da Receita Federal vale, se não vale, se foi superado, se vale o entendimento das empresas. E aí eu sempre sugiro os acórdãos do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas eu não vou chegar nele hoje. Em uma outra live eu vou falar especificamente do acórdão do CARF. A base desses parâmetros da fiscalização estão aqui na IN 2110, que é inclusive recente. Lá no artigo 230 está dizendo: as informações prestadas no termo do artigo 25 sobre a existência ou não de riscos ambientais e níveis ou concentrações prejudiquem a saúde e a integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da Receita Federal do Brasil mediante a apresentação dos seguintes documentos. Você deu informação? Você vai comprovar o que você informou lá para a Receita Federal, no S2240, no S... Como? PPRA até 1º de agosto de 2021. PCMAT até 1º de agosto de 2021. Vamos lembrar que, como a gente está falando de tributo, uma obrigação acessória ao tributo, essa fiscalização de gerenciamento do meio de trabalho, dos riscos ocupacionais, é uma obrigação tributária, porque se refere a um tributo, que é o adicional, que é uma contribuição previdenciária. Então, quando eu falo tributos, o prazo decadencial é de 5 anos. Então, ele está olhando agora e até 5 anos para trás. Então, por isso que ele diz, olha, eu posso chegar na sua empresa hoje, 15 de dezembro de 2022, e fiscalizar até 15 de dezembro de 2017. E aí você vai me comprovar o que você informou lá em 2017, lá em 2018, até 1º de agosto de 2021, com o PPRA, com o PCMAT, com o PGR, aqui na linha B, ó, a partir de 2 de agosto. Demais empresas, a linha C, a partir de 2 de agosto de 2021. Então, a Receita Federal pode fiscalizar as condições ambientais, o cumprimento das NRs, da legislação trabalhista da saúde e segurança. Ele está falando aqui nada de LTCAS, PP. Ele começa falando dos programas trabalhistas. É a atribuição da Receita também, além da CIT. Inciso 4, PCMSO. Aí que vem o inciso 5º, LTCAT. QPP, que muita gente acabou, mas não acabou. Ele acaba a partir da obrigatoriedade dos eventos do E-Social. Mas até lá o PPP... Até lá não. Para sempre vai existir o PPP em papel.
quando se referir até a data anterior da entrada em vigência dos eventos de assistência social, a gente está dizendo, vai acabar, vai acabar. Não, não vai acabar. Você não vai emitir para o período trabalhado a partir da data de vigência. Mas de 2 anos atrás, pode emitir em papel. Não vai para o social. Só que você colocou para frente. A CAT, que muita gente não sabe a importância e pouco tem se falado, mas a NR7 agora exige a tratativa das CATs. Muito pouca gente falou. Eu não entendi por que é que o mercado não está cheio de curso, está com uma montoeira de curso PGR e nenhum de PCMSO. Um ou outro. Muito raro o curso de PCMSO. Curso de FAP, curso de social, curso de PGR, você compra ao preço que você quiser. Desde aquele que não vale nada até o cara, até o bambambam do auditor. Mas só que as CATs são estratégicas. As CATs são fundamentais na questão previdenciária. E a CAT está ligada à alteração dos exames. E o médico tem que analisar a alteração do exame. Vai ficar meio difícil esconder isso. Ou, caso esconda, configurou a infração tributária, pauleira da Receita. Lembrando que eu estou falando de 2 autarquias cuidando da mesma coisa. O INSS concedendo benefício e a Receita Federal arrecadando e fiscalizando. Então, trocam informações. O trabalhador da empresa vai lá pedir o benefício, vai lá apresentar os exames, vai lá contar para o INSS, apresentar o conjunto de exames que teve, mostrando alteração no sangue dele. A contaminação por tolueno, por exemplo. Você pode não contar aqui, você pode não abrir a CAT, mas você já confessou a infração. Você já está passível de receber penalidades pesadíssimas. Aí ele vem aqui com as especificações, exigindo a RT. Esse ponto aqui, pouca gente presta atenção, muita gente já tem dúvida. As entidades, os órgãos de administração pública direta, as autarquias de situação de direito público, inclusive os órgãos de poder legislativo e judiciário, que não possuam trabalhadores regidos para a CLT, estão desobrigados às apresentações de documentos dos incisos 1 a 4. O que é inciso 1 a 4? Eita, Rodrigo. Inciso 1, PPRA, PCMAT, PGR, inciso 4, PCMSO. Não pode ter seletista. Se tem seletista, você tem que fazer. Se você voltar um pouquinho aqui na IN 2110, um pouquinho depois, aqui o parágrafo 3º, a empresa contratante de serviços intramuros, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, é uma empresa. A definição aqui da legislação previdenciária, ela vai contratar esse terceirizado, não tem seletista. O que ela tem que fazer? Fornecer cópias de documentos entre previstos nos incisos 1, 2, 3 e 5, ou seja, só tirou o PCMSO, só não tem que dar o PCMSO, que permitam à contratada prestar as informações a que ela seja obrigada. Preencher o E-Social da contratada tem que ser com documento da contratante. Ela também é obrigada pelo cumprimento dos programas, exigindo dos trabalhadores contratados a obediência às normas e diretrizes. Implementação de medidas de controle ambiental indicado para os trabalhos contratados. A Receita Federal entende que não é o terceirizado que vai gerenciar o ambiente da contratante. Já a contratada, está no parágrafo 4º, prestação de serviço intramuros, ou seja, na casa dos outros, sem prejuízo do que ela tiver para os outros trabalhadores dela, tá? Em relação aos envolvidos na prestação de serviços. Estabelecimento da contratante, ou né, de onde a contratante mandar, tem que elaborar o PPP de cada trabalhador, prestar informações dentro do artigo 25, social, e implantar o PCMSO.
Quando você lê o parágrafo 3º e 4º, casa com tem uma pequena divergência em relação à NR1, porque a NR1 permite o PGR da contratada, não obriga a contratante, abre a possibilidade. O texto original obrigava a contratante a elaborar o PGR com a terceirizada. Mas para a Receita Federal, a responsabilidade final é da contratante. Cabe ela gerenciar. Mas eu contratou, você não correu da responsabilidade. E isso tem a ver com o conceito de responsabilidade previdenciária, responsabilidade solidária na área previdenciária. Quando eu contrato, quando eu terceirizo, se ela não cumpre, eu cumpro. Eu sou sempre a contratante, é o responsável final por todas as obrigações previdenciárias da contratada, coisa que pouca gente sabe. Se você é uma grande empresa, está preocupado com o envio de documentos, já está ruim para você, porque você não está preocupado com a qualidade. Você está fazendo há 20 anos dessa avaliação de risco, esse LTCAT, nunca foi fiscalizado e está crente que pode pegar esse mesmo LTCAT e mandar para a social. Eu reveria os conceitos. Mas, para piorar, você não tem que agora se preocupar, ter sistemas, ter procedimentos para as informações do terceirizado. Porque é uma obrigação previdenciária. E você, contratante, é responsável final. O parágrafo 5º, que é outra coisa que muita gente não conhece, não tem nem ideia. A empresa contratante, a grande empresa, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a autarquia, a Universidade Pública, de serviços intramuros, deverá apresentar à empresa contratada os documentos a que estiver obrigada. Ali em cima já disse que documentos são esses. Dentre os previstos, incisos 1 a 5, né? PPA, PCMSO, PGR, blá, 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 para comprovação ou não para comprovação da obrigatoriedade ou não do acréscimo da retenção de que trata o artigo 131. Pouca gente sabe que aquela retenção de 11%, caso terceirizado tenha aposentadoria especial, vira 13, 14 ou 15. É obrigação da contratante reconhecer a aposentadoria especial terceirizado e, na hora que fizer o pagamento da nota fiscal, reter e entregar para o INSS. Padrão 11. Havendo aposentadoria especial 13. Ou 14 ou 15, se for a alíquota maior, tempo menor de aposentadoria. Poucas empresas, poucos profissionais se preocuparam em entender isso aqui. E rever os seus modelos de gestão de terceiros, de avaliação de risco de terceiros, de controle de informações prestadas. Poucos profissionais sequer sabem que isso existe, que é CST, aposentadoria especial, ruído, sílica, tolueno, benzeno, tem uma consequência tributária, sim, e não é só na minha folha, até na terceirização. No parágrafo 7º, ele diz, quando for empreitada total da construção civil, aí a responsabilidade da contratada. Ele deixa bem claro, empreitada total da construção civil. E de resto, contratante. Na sequência, ele dá os parâmetros que muita gente não conhece e está desesperada com isso. A contribuição adicional, tal 6, 9, 12%. Ele diz aqui, ele trata aqui das questões, genericamente, mas vem aqui no artigo 233 que ele continua tratando, disposições especiais. A empresa que não apresentar o LTCAT, que se refere ao inciso 5º, né? Ou apresentá-lo com dados divergentes ou desatualizados em relação às condições ambientais existentes, estará sujeito à autuação. Preste atenção. Não apresentei o LTCAT, ou meu LTCAT não bate com as condições, onde é que eu vou ver essas condições? Nos documentos trabalhistas. Divergência de documentos. Ué, você disse aqui que o ruído é 80 decibéis, seu PSMSO está revelando 50 perdas auditivas? Como é que é 80 decibéis? Você não sabe medir, a medição é fraudulenta, não tem validade científica.
Como é que as pessoas perdem a audição no seu meio de trabalho, mas o seu ruído está controlado? Não está batendo. Como é que as pessoas estão indo para o INSS? Como é que o seu evento S2230, você, empresa, informa afastamento acidentário e tem que informar para o cara continuar recebendo, para a empresa continuar recolhendo o fundo de garantia? Se não informar acidentário no S2230, o E-Social não calcula os 8%. Então, quando o cara vai para o INSS e recebe um B91, você tem que abrir a CAT. Tem que abrir. Não tem jeito. Ah, mas eu não concordo, meu amigo. Então, cadê o processo judicial? Você não concorda e senta em cima? Então, né, meu amiguinho? A preferência legal, a hierarquia na medicina é primeiro o perito do INSS, o médico do INSS. Depois o médico público. Depois o médico da empresa e depois o médico particular, assistente trabalhador. Você pode brigar na justiça para que mude isso. Ou administrativamente também, né? No próprio INSS, no CRPS. Mas simplesmente dizer, não emito o CAT porque não concordo, não sei se foi aqui dentro. Oi? Sonegação da CAT. Tome multa na cabeça. PCMSO errado. Você não colocou todas as CATs lá, você tinha que ter mais uma CAT ou mais CATs. LT-CAT divergente. Dependendo do motivo do afastamento, e a Receita Federal sabe porque ela tem contato com o INSS, são duas autarquias tratando a mesma coisa. E agora? Como é que o LTK está certo? Como é que o reconhecimento de risco está certo? Se você nunca pensa na caixa, nunca pensa no afastamento. É o salto, cruzamento de dados, informação. Tudo na mesma plataforma. E não sem ninguém fazer nada. O próprio sistema captura tudo isso, cruza tudo isso. Eu ia mostrar outra coisa aqui. Artigo 235. A contribuição adicional, que se refere ao artigo 231, se você votar no 231, está 6,912%. Financiamento da aposentadoria especial. Será lançada por arbitramento, ou seja, o cálculo do auditor, ele vai arbitrar. Nos casos que for constatado uma dessas seguintes ocorrências. E esse artigo aqui, é o artigo que eu digo assim, aposentadoria especial é uma ilustre desconhecida de 99,99% profissionais de saúde e segurança do trabalho. Perito, 30 anos de experiência, não sabe isso que está escrito aqui, que não é novo. O que ele está traduzindo aqui em bom português? Os 6, 9, 12% vão ser cobrados e calculados pelo auditor nas seguintes... A possibilidade que a empresa tem que pagar. Se caracterizou aposentadoria especial, todo mundo conhece. Ih, passou 85 decibéis. Oh, que lindo! Mas não é a única possibilidade. Está dizendo assim, não, tem outras possibilidades. Primeira possibilidade, a falta dos documentos mencionados nos incisos 1, 3, 1, 2, 3, 5 e 6. Vou voltar aqui para ver que documentos são esses. 1, PPRA. 2, PCMAT. 3, PGR. 4, PCMSO. 4 não. 5 e 6. 5, LTCAT. 6, PPP. Você já deve. Ah, não tem documento não. Então você já deve, amigo. Não posso fazer nada. Espera aí. Segunda possibilidade, a incompatibilidade entre os documentos. Estão aqui no inciso 1, que eu acabei de ler a lista. Ah, eles não se falam. Ah, você diz que no PCMSO tem o risco calor, no PPRA não tem, no PGR não tem. Eles não são confiáveis, eles são incompatíveis. O LTCAT não bate o PGR, o PGR não bate o PCMSO, o PCMSO. Uma das coisas que eu sempre falo no curso de operação do LTCAT, o LTCAT é uma auditoria de
toda a gestão desses riscos do anexo 4. Você não pode fazer primeiro LTCAD. Nunca. Se você afirma que tem que fazer primeiro LTCAD, você não sabe nada de aposentadoria especial. Desculpa te falar isso. Porque tem que ser compatível. E compatibilidade não é só com a medição. Eu já ouvi gente me dizendo isso. Não, eu faço primeiro LTCAD, eu faço a medição, eu faço a LTCAD, se a medição serve para o PPGE, para o PCMSO. Eles têm que ser compatíveis. Aí você faz internamente o documento, só que o PCMSO quem faz é a clínica. E você não se preocupa em bater os documentos. Aí a clínica diz assim, só sei prestar serviço para você se eu fizer o geometria para todo mundo. Como é que eu estou fazendo geometria para quem não está exposto? Só que lá no PGE está dizendo que dá o abafador para o trabalhador. Mas ele é administrativo, mas tem a geometria. Mas aí você diz que não é especial. Mas não é especial porque você não explicou qual é a dose dele. Ah, não, mas eu fiz a medição administrativa e deu 40 decibéis. Então por que ele está com abafador? Não, mas é que ele vai na área de produção. Quanto tempo você não especificou? Como é que eu vou saber a dose real dele se você afirma que ele vai na área de... Às vezes no documento, tá? No documento afirma que aquela função administrativa vai na área de produção. Só não explica fazer o quê nem quanto tempo. Aí faz a geometria e dá abafador. Não está compatível, tá? Uma coisa não está batendo aqui, né? Outra coisa, outra hipótese, para dever os 6,912%. Aqui, a incoerência entre os documentos do inciso 1, para a relação de documentos, e os emitidos com base na legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de serviços pela tomadora, pelo INSS ou pela Receita Federal. Como assim está tudo controlado se tem um bando de B91? Como assim está controlado se na perícia trabalhista o perito encontra sempre tudo diferente? Como assim esse valor que está me dando aqui, que tem RT, que o engenheiro é muito bom, que ele tem 30 anos, que ele é perito da justiça, mas não bate com mais nada. Nem internamente. A terceirizada fala uma coisa do mesmo ambiente, do mesmo ambiente. Tem próprio e terceirizado. A tomadora fala uma coisa, a contratante, a terceirizada fala outra, o INSS está atendendo o resultado real, fala uma outra coisa, o perito da justiça vem analisar, encontra outra coisa. Talvez a coisa mais absurda que eu ouça, eu não aguento mais ouvir isso, mas eu até desisti de mandar o pessoal catar coquinho, porque daqui a pouco eu vou apanhar, não sei nem como é que eu não apanhei, é afirmar que E-Social é baseado em LTCAD. Mentira! Mentira! E-Social é baseado no conjunto de dados da empresa. Não pode ser só no LTCAD. O LTCAD, muito bem feito, resume esses dados todos. As CATs, afastamentos, tudo. Mas ele tem que ser muito bem feito para isso. Esse LTCAT que se baseia nas medições, tá louco, mano. Tá louco. Tá doido, esquece isso. Esse LTCAT não tem NR12 dentro. Esse LTCAT não tem nada. Não tem nada, 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 nada. O risco vem das máquinas e eu não falo nem da manutenção das máquinas. Que maluquice é essa? Eu tenho várias empresas, vários profissionais falando do mesmo ambiente. Vários terceirizados no mesmo ambiente, cada um conclui o que quer. Um é Q3, outro é Q5, outro é Q4, o outro nem é não sei o quê, o outro é NR15, o outro é NR não sei quanto. Cada um fala o que quer, que todo mundo é especialista e acabou. E não tem ninguém para a bagunça. Eu sou o dono, isso aqui vai ser como eu quero. Ninguém pode fazer isso, ninguém quer fazer isso. Esse bagunção está chorando aonde? No seu bolso, como contribuinte, porque tem um mundo do INSS, cada vez aumenta mais, cada vez mais gente capaz, capacitada. Consequentemente, nós estamos pagando. Há 15 anos, a Receita Federal recebeu a atribuição de fazer uma fiscalização efetiva, nunca conseguiu fazer, porque o estilo dela é cruzamento de dados, é inteligência de dados. O E-Social criou isso. Nós não estamos diante de uma revolução porque as NRs mudaram. De fato, houveram mudanças relevantes, muito bom. A revolução é um novo jogador nessa brincadeira,
com uma caneta pesada, porque eu não estou falando de uma multa, estou falando de 6% da folha, de não sei quantos trabalhadores por até 5 anos. Faz a continha aí, sabe, R$2.000, quanto é? 5 anos, 65 salários, quanto acumulou de passivo? Trabalhador, R$2.000. Faz a continha aí. Tá, R$120 por mês, vezes 13 salários por ano, vezes 5 anos. De quanto de dinheiro estamos falando? De quanta grana? A gente vai ver lá os casos reais, fica essa discussão na internet, né? Os especialistas explicando sobre a aposentadoria especial, porque aí você vai ver o caso real, 40 milhões, 39 milhões, 45 milhões. Uma grana desesperadora. Aqui, eu sempre falo isso, aqui no meu estado, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, Sociedade, foi até privatizada há alguns anos, né? Pouco tempo atrás. No ano anterior à privatização, a Receita Federal foi lá fiscalizar a aposentadoria especial. 45 milhões. Um ano. A Receita Federal não puxou os 5 anos. Teria dado 200, né, projetando, é claro, para ser mais ou menos. Mas se um ano deu 45, se eu fizesse por 5, seriam 225 milhões de reais gerados de passivo dentro do SESMIT, gerado pelos profissionais de SST, pela análise de riscos e pela gestão de riscos ocupacionais. Nada bate com nada. Ficha de EPI inexistente ou incoerente, absurda. Está lá, registrado no documento público. Imagina um SESMIT só na aposentadoria especial. Não estou falando de quanto esse FAP foi aumentado, não estou falando dos processos trabalhistas que as empresas pedem direto, e ninguém quantifica também. Ninguém fala o quanto serve de rasga de dinheiro. Ah, o juiz é comunista, o trabalhador é safado. Aí você começa a analisar os processos da empresa. Bom, nesse aqui, a empresa não foi capaz de apresentar a ficha de EPI. Nesse próximo, ficha de EPI, o EPI estava inadequado ao risco. Nesse outro, faltou de novo a ficha de EPI. Juiz comunista, trabalhador safado. Vamos analisar, então, pegar os últimos 5 anos, vamos ver todos os processos trabalhistas da empresa, qual o motivo. Esse tipo de lesão, próximo, esse tipo de lesão. Pera, vamos lá fazer os percentuais agora. 15% com o mesmo tipo de lesão. O mesmo tipo. 22%. 30 e tantos por cento, os mesmos casos, os mesmos problemas. Empresa certificada, tá? Com ISO, Prêmio Internacional, Revista Proteção, LIA, SIX, Meta, Beta, Delta, Belt, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Mas vamos ver a vida dos trabalhadores. O que está indo para a justiça? Puxa os processos trabalhistas. O que os médicos que não são da empresa, que são nomeados peritos pelo juiz trabalhista, encontram? Que documentos a empresa apresenta? Não dá para eu ter repetidamente as mesmas lesões, o mesmo tipo de doença? Quer dizer que eu tenho uma gestão efetiva, que é isso, eu não consigo eliminar problema. Só que quando você pega o balanço dessa mesma empresa, não tem nenhuma rubrica, nenhuma linhazinha dizendo perdas com SST. Não tem. Não tem. SST parece que não gera custo. E gera um custo bilionário. Muita grana perdida, além de toda a questão humana. O cara que perdeu a mão, o cara doente, coluna empenada, quebrou o tornozelo, quebrou o andaime. Além deste aspecto, um custo fenomenal para a sociedade, através do INSS, um custo fenomenal para os empresários, e estamos vestindo Q3 e Q5. E não sabemos calcular a dose. E não dominamos nem. Vamos falar que é verdade. E todo mundo é especialista em tudo. Hum. 16 de fevereiro, 100% da empresa tem que estar no social. Aí aperta o botão. Vamos então ver o quanto de calor os padeiros brasileiros são expostos. Vamos estabelecer os padrões. E vamos cruzar agora
com as doenças associadas ao calor que já estão na base da do INSS. Acabou. Acabou. Sim, agora eu tenho 2 bases. Eu já sabia de onde vinha, já sabia quais eram as doenças, quais eram os segmentos. Você lembra do ETEP? Foi feito lá atrás, ó. Mais de uma década foi feito o ETEP. Eu já sabia as doenças. Já sabia o CBO, já sabia o KNAI. Agora eu vou ter a informação dos mesmos KNAI e CBOs. Além do financiamento, além do tributo em si, eu ainda tenho as infrações mesmo. Posso orientar a CIT, vai lá, Inspetor do Trabalho, a própria Receita Federal, posso orientar a Advocacia Geral da União, dessa galera aqui pede dinheiro de volta, todos os benefícios. Porque pela análise dos dados dá para saber que eles não gerenciam corretamente. Então, essas incapacidades que o INSS está gastando dinheiro, culpa é deles. Porque ficou claro aqui. O perito do INSS pode dar acidentário, porque agora eu tenho a informação dele, como é que ele analisou isso aqui. Eu tenho o padrão do que deveria ser, porque foi o próprio mercado que me disse. Foi o próprio mercado. Então, eu sei que esse cara aqui não está gerenciando. O dado é falso, é fictício, é irreal, é chute. Então, pode dar acidentário, pode cobrar. O E-Social é um monstro. Bem-vindo, monstro. Bem-vindo, monstro. Você não precisava nem mudar as NRs, tá? Só para avisar para vocês, tá? Podia ser a NR9, a antiga, a NR7, não precisava nem mudar. Só se você conseguir ter essa massa de dados e cruzá-las, vai ser assim. Muita besteirada feita por aí, muito critério de bom gerenciamento. Esses KPIs todos aí que não revelam nada. Você pega os KPIs das empresas, chega no INSEE, pega os KPIs das empresas e fala assim, meu Deus do céu. Quantas milhões de horas sem acidente? 1000 processos trabalhistas em 5 anos. SST. Tá, tudo bem, você tem que ter isso, placa na porta, sem acidentes. Vamos ver lá os processinhos? Vamos ver lá os casos reais? Isso é porque eu não estou indo no sul da cidade, né? Para ver quantos trabalhadores dessa empresa aqui estão tomando lá do SUS, quantos atendimentos são feitos, a pressão que as empresas jogam para cima do SUS. Quando você olha o quadro de fora, você entende realmente a importância estratégica do SST, e eu, particularmente, digo, cara, tem que mudar as políticas públicas. A gente está encarando isso totalmente de forma errada, não está funcionando. Quando eu entendo que esse cara vai para o SUS, vai para o INSS, toma dinheiro da empresa, eu já tenho o CERMES há muito tempo, eu já tenho o CIPA há muito tempo, eu tenho esse mecanismo todo há muito tempo. Eu já tenho a monetização, eu já tenho o adicional, eu já tenho as multas. O que está faltando? Está na cara que esse conjunto precisa ser aprimorado. Não adianta só aprimorar. Eu preciso de uma furadeira e peguei um martelo melhor. Eu considero a CNR1. Cara, não vou fazer o trabalho correto. Foi bom, o martelo é melhor, a NR1 é melhor que a NR9, o PGR é melhor que o PPRA. Só que eu não estou precisando de martelo aqui, cara. Não adianta ficar fazendo aqui furando preguinho. Eu precisava de uma furadeira. Eu preciso mudar as políticas públicas. Eu tenho um prejuízo bilionário. Segundo a OMS, o padrão mundial é 4% do PIB. De tudo que esse país produz, todos os países produzem, é 4% do PIB a perda com a centralidade. E nos países menos envolvidos, ei, Brasil, pode chegar a 8% do PIB. Com todos os lugares envolvidos, justiça, saúde, perda de renda familiar, perda de produtividade, custos previdenciários, toda essa acidentalidade, a exposição a agente nocivo, o ambiente insalubre, o ambiente seguro, será entre 4%, por padrão, 4%, nos países menos envolvidos, pode chegar a 8% de todas as riquezas do país. Vai ver quanto é o PIB do teu país, vai ver quanto a sua área movimenta, enquanto mexe, como é importante. Como é importante a gente repensar tudo isso. Conhecer o sistema atual, conhecer a tributação atual, tem que conhecer. Até para conhecer os defeitos dela e começar a propor mudanças. Ei, BNDES, para de dar dinheiro para a linha de produção insalubre. Ei, governo federal, para de ficar dando renúncia fiscal para quem está causando câncer lá no campo do trabalhador. O cara não tem PPR, mano, o cara não compra uma máscara.
e manda o cara ficar jogando veneno nas plantas, ô, nós vamos pagar isso. E a gente já está dando dinheiro para financiar esse crime contra o trabalhador. Ei, ô, ô, vamos, Joe, esse fundo aí que é para comprar carro, por que não é fundo para máquina mais segura? Por que não é fundo para design for safety, para redesenhar a linha de produção? Ei, fundo da ANP, lá do petróleo, ou fundo das telecomunicações, fundo da ANEEL, vamos começar a usar isso para eliminar a centralidade na eletricidade, nas telecomunicações, no petróleo. Eu tenho fundo aeroviário, eu tenho fundo para tudo quanto é lugar. Eu tenho dinheiro que não acaba mais. O FAT, eu botei isso também na comunidade Telegram, na temática do Telegram, na nossa comunidade. O FAT agora foi aprovado que vai poder financiar a inovação tecnológica. Poxa, que legal! Então, a pequena empresa vai poder pegar o custo do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para comprar um novo software, uma nova máquina, um braço robótico. E por que ela não pode pegar para eliminar a insalubridade? Por que ela não pode pegar para eliminar quedas, trabalho à altura? Por que ele não está falando sobre isso? É só punição, punição, multa, 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 multa. Espera aí. Temos que mudar as políticas públicas. Mas, para propor mudanças de políticas públicas, temos que conhecer a tributação atual, o modelo atual, entender como ele funciona, todos os atores envolvidos, para entender por que não deu certo. Por que o modelo de NR não vai funcionar, não está vigorando, não está funcionando? Se o cara tem dinheiro público, subsidiado, mais barato, para comprar braço robótico, mas não tem para comprar máscara, para implantar PCA, para implantar PPR. Por quê? Então, eu estou mais preocupado com o braço robótico do que com o pulmão do trabalhador. Então, o trabalhador vai continuar indo para o INSS, vai dar morrendo mais cedo. É simples, né? Eu tenho dinheiro para tudo, para a Zona Franca de Manaus, a padaria da esquina, eu tenho dinheiro para tudo. Só não tenho dinheiro do governo. Só não tenho políticas públicas efetivas quando é para gerar segurança laboral. Não tem política pública. Ou seja, tem política pública, claro, o FAP é uma política pública. Mas é o quê? Punitiva. Se tiver muita gente para cá, eu te cobro mais. Tá bom. Joga esse preço do consumidor quando mandar um para o INSS. Para encerrar aqui, né, que eu já passei 8 minutos que eu queria, adianta cobrar FAP maior em empresa de ônibus? Quem vai pagar vai ser eu quando pegar um ônibus, meu filho. Adianta comprar aposentadoria especial do petróleo, por causa do benzeno? Quem está pagando sou eu quando comprar gasolina. Eles não pagam nada, quem paga sou eu. Não, porque o FAP regula, o FAP pune. Pune quem? Pune o consumidor. Adianta aumentar o FAP da Companhia de Energia Elétrica? Não, porque teve uma queda, porque teve uma explosão, então o seu FAP, tudo bem, vai para a conta de luz, eu pago, todo mundo paga. Não dá para perceber isso? Não adianta. Cara, empresa de água e esgoto, tem muita gente ficando doente. Perfeitamente. Aumenta o FAP, cobra mais tributo, cobra 6% a mais, então. Já que eles não conseguem comprar um robozinho para entrar no esgoto, quando não botando ser humano, perfeitamente. Então, ele bota o ser humano, então esse cara vai se aposentar mais cedo, fica mais doente, você cobra da empresa, a empresa repassa para mim, que usa água e esgoto. Não dá para perceber isso, não. Se pesasse para a empresa, o FAP tinha resolvido. Ela teria realmente tirado o ser humano, a gente teria colocado o robôzinho. Por que ela não tirou? É só jogar esse custo adicional para o consumidor. Só isso. Simples. Não pesa. A empresa de ônibus, um dos piores segmentos do país é a empresa de ônibus. Tudo empenado. Tudo, 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 tudo. Jornadas de 12, 14, 16 horas para o ônibus urbano, é uma tristeza. Mas por que não melhorou? Mas o FAP não captura isso, não pune, não é evolução NETEP. O NETEP. NETEP diz o quê, meu amigo? Tá bom, aplica o NETEP. Tá bom. Isso, sabemos quais são as doenças típicas da empresa do ônibus. Isso, aplica o NETEP. Está aplicando o NETEP no passageiro. Que paga com você. Você só vai conseguir entender tudo isso quando você entender de tributação. Quando você entender o modelo tributário, quando você entender os atores, quando você entender quem cobra o quê, quem fiscaliza o quê, quem pode fazer o quê. Para encerrar, só comunicando a vocês, próximo dia 19, segunda-feira, o objetivo dessa live aqui não foi fazer propaganda, eu vou fazer porque eu acho justo.
ser feito, porque tem gente que tem interesse no assunto, sim. Eu vou começar uma turma especial que foi destinada a um pessoal que fez o curso de elaboração da LTCAT por tributação do meio ambiente do trabalho. Começa agora segunda-feira, rola de segunda, de quarta, de sexta, de 7 às 9. Mas ficam gravados, não pode assistir para assistir gravado. Onde eu vou, no mínimo em 20 aulas, pode ser 30, 40, 50, vou tratar de cada aspecto da tributação de SST. O pessoal que fez diz, uau, muito bom. Se você tiver interesse, só acompanhar que daqui a pouquinho, hoje ainda, vou colocar de novo lá na comunidade temática o link para fazer a inscrição. Lembrando que o pessoal da comunidade tem desconto de 20%, tem cupomzinho de 20%, conforme agradecimento, né? A gente está começando a comunidade agora, ainda está gratuita, etc. Então, tem. E eu sugiro, Rodrigo, mas eu não quero, não posso pagar, não gosto de você. Vá estudar tributação, então, com outro, mas estude. Não tem como não pensar no cruzamento da Receita Federal com a SST. Estamos à beira do E-Social. Não tem mais como não ter esse raciocínio. Não tem mais como achar que a grande revolução é SST para as NRs. Não são. É uma fiscalização eletrônica para 100% dos empregadores, com inteligência artificial. Isso, sim, é muito revolucionário. Obrigado a todos vocês. Desculpa o tempo que eu tomei. Muito obrigado. Me sinto muito honrado. Vou colocar lá na comunidade o link, no máximo amanhã, o link da gravação desse nosso encontro para você ver, rever, pausar, anotar alguma coisa. E as dúvidas podem caminhar lá na comunidade. Obrigado, eu vou estar recomendando. Podem colocar lá na comunidade, que eu vou estar super à disposição para responder a todos vocês, tá bom? Obrigado de verdade, pessoal. Boa noite para o pessoal do curso. Segunda-feira, às 7 horas, a gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite e muito obrigado por esse compartilhamento, por esse momento. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado aí. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Um abraço. Imagina, eu falei que eu quero estar fechado meu microfone. Eu que agradeço, Martinão. Obrigado, amigo, também aí que agradeceu. Eu que agradeço a vocês. Obrigado.